Olá, eu sou a Bispa Ideide e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Jardim Regado. Esse aqui é o nosso espaço de convivência, de um tempo com Deus, de cultivo da nossa alma. Um tempo onde a nossa alma pode respirar. E a palavra do Senhor nos diz lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que em Cristo Jesus não há homem nem mulher, não há escravo nem livre, não há judeu nem grego, mas todos são um em Cristo Jesus. E esse é o desejo do nosso podcast hoje, refletir sobre os nossos relacionamentos à luz da palavra de Deus, de como as pessoas podem se encontrar e se relacionar no caminho do Senhor, de como a palavra de Deus pode ser um guia e um inspirador para os nossos relacionamentos. E o nosso convidado de hoje, que vai falar com a gente sobre esse tema, é o pastor Otávio. Olá, então, pastor Otávio, superintendente distrital aqui em Brasília, pastor metodista, pai da Amanda e da Giovana, e para quem sabe e para quem não sabe, meu dileto esposo também. Seja bem-vindo ao Jardim Regado. Oi, não sei se eu chamo de bispa, de Ideide, mas é muito bom estar com você aqui nesse podcast e poder contribuir, né, nesse tema tão importante aí que a gente vai estar falando hoje. Certo. Bom, a gente vai trazer um pouquinho da nossa história no meio da nossa conversa hoje, porque não tem como escapar, né? Nesse ano de 2026, nós fizemos 28 anos de casados. Nós temos 2 filhas, né? E aí todo mundo sempre fica perguntando pra gente como que é essa dinâmica aí de casamento e tudo mais assim. E principalmente, talvez, vamos começar já por um tema já meio espinhoso, que aí a gente já resolve ele, que muita gente pergunta, né? Eu vou contar uma história primeiro e depois eu vou fazer uma discussão para a gente começar. Ok. Quando eu fui eleita como bispa, eu viajei uma vez e encontrei um pastor muito famoso no aeroporto. E eu tinha acabado de ser eleita, estava todo aquele auê, e ele perguntou para mim assim, como é que o Otávio reagiu hoje em você ser chefe dele? E aí sempre esse assunto da submissão no casamento surge nesse contexto, principalmente para gente que mistura trabalho e ministério, família, está tudo ali perto. Como é que você responde uma pergunta dessa? Na verdade, essa opção minha, ela mudou no contexto da Faculdade de Teologia, porque os estudos teológicos me trouxeram muito esclarecimento. Eu sempre quis uma pessoa, uma mulher que fosse parceira, né? Que eu não precisasse assumir nada sozinho e nem colocasse também nenhuma carga pessoal nela. E então, quando você veio, eu acho que a gente cultivou uma história juntos. E na Faculdade de Teologia eu me senti muito à vontade para tirar esse cargo, que hoje existe muito dessa ideia do homem sacerdote da casa, porque quando a gente vai para a Bíblia, nos primeiros livros, Gênesis 1 e 2, que tratam da criação, a gente tem os 2 episódios quando falam da criação do ser humano. O primeiro deles de Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, o primeiro vai dizer que Deus criou o ser humano, né, traduzido por homem na linguagem do português, que a gente entende homem numa linguagem genérica. O termo lá é Adão, significa humanidade. Deus criou o gênero humano, né, no versículo 26. E no 27 vai dizer que ele criou homem e mulher, né? Homem e mulher. Então ali a gente já percebe que deu na narrativa já uma parceria. E homem e mulher ali não é no sentido de força, no sentido do termo, mas os originais significam macho e fêmea, como toda a criação realizada ali. É interessante que no capítulo 2 há uma distinção muito grande e assim, vamos dizer, um foco na criação do ser humano de modo mais detalhado. E nessa fonte, nessa versão, então vai dizer que a mulher sai do homem, e é muito interessante quando chega no versículo 18, que também vai trazer uma narrativa essencial para nós, que é onde está escrito assim, Deus fez uma
companheira, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. São dois termos aqui fortes e complementares, né, no hebraico. O primeiro quer dizer aquela que vai... eu quero até usar aqui, né, o dicionário para não me perder, porque é muito interessante. A primeira palavra, o Ezer, porque ele são termos conjugados, significa socorro, auxílio ou força ativa. O que significa isso? Né? E também usada em contextos de resgate ou proteção. Toda vez, então, que essa palavra é usada na Bíblia como um todo, ela tem esse sentido semântico. E a segunda significa frente a frente, equivalente a correspondente ou um complemento igual. Então, a gente percebe que antes do pecado, homem e mulher são um. Já antes do pecado, homem e mulher não são denominados por categorias como sacerdote, porque não existia nada disso ainda. Homem e mulher, antes do pecado, são feitos um para o outro. E eu acredito que a palavra parceria, andar juntos, em todas as coisas, da maneira que o casal decidir, como nós vivemos, é a melhor opção. Tá certo. E eu até acrescentaria a essa discussão que o termo auxiliadora, que também aparece, é o mesmo termo que aparece quando fala Deus é meu auxílio. Né? Então, Socorro. assim, é uma ideia mesmo de alguém que está ali para o outro, né, na sua necessidade. E eu sempre pensei também nesse processo de que quando um está para o outro, né, o crescimento dos dois no relacionamento, ele é mútuo. Né? A gente vê hoje, muitas vezes, que muitas mulheres sofrem nos seus relacionamentos porque, às vezes, elas têm que abrir mão de alguma coisa, né, do tipo de trabalho, ou até mesmo hoje tem muitas mulheres abrindo mão da maternidade porque não conseguem encaixar isso numa vida de companheirismo. Né? E a gente teve a oportunidade de estar vivendo isso, investindo um no outro ao longo da nossa caminhada. Né? A gente estava se preparando para gravar esse podcast e nos lembramos que a nossa própria formação ela aconteceu assim, né? Uma época você teve mais à frente das coisas, com as crianças e com tudo, para que eu pudesse sair e estudar, depois também no seu momento de crescimento, e como é que você poderia hoje, de repente, dar um conselho para um casal acerca dessa questão do crescimento dos dois no relacionamento? Então, eu também sempre observo que a questão grana, dinheiro, pesa muito nessa hora, né? Então, há casais que têm problemas quando a mulher ganha, por exemplo, mais do que o marido. Aliás, o mercado de trabalho quer cuidar muito disso, né? Porque o salário da mulher, geralmente, para a mesma função, é provado que é muito menor. Isso aparece forte, então, nessa questão do trato do gênero do homem para com a mulher. Entre nós, isso não aconteceu. Houve momentos, de fato, em que a gente combinou que eu sustentaria a casa para que você pudesse continuar seus estudos. Eu lembro que na ocasião eu já tinha tirado o mestrado e você ainda não. E como a gente quer estar junto, né, então você foi estudar, foi tirar seu mestrado, e eu conduzi tanto a casa, porque você foi estudar fora, como também o trabalho. E houve a ocasião em que isso mudou. Né? Eu fui estudar e você, então, assumiu. No caso, em questão do seu episcopado, em termos de reconhecimento, né, na igreja e também na questão salarial, hoje você ganha mais que eu. E a gente não tem dificuldade com isso, porque combinamos. E eu sabia também que agora, nesse momento, eu precisaria ser seu auxiliador, para que seu episcopado fosse bem, para que a igreja fosse bem servida, e isso para mim é muito tranquilo. O que eu diria, então, para os homens? A gente ganha muito mais partilhando, trabalhando juntos, entrando em acordo, do que a gente achar que a gente tem que sustentar tudo pelo peso, tanto social da questão, como também o esgotamento físico, mental e espiritual que a gente tem quando a gente acha que é a gente que tem que fazer, a gente tem que garantir, e eu digo para vocês, isso é furada. Tá certo. Mas aí a gente, às vezes, também tem encontrado hoje algumas discussões que dificultam isso, né? Porque vem essa questão do papel das pessoas dentro do relacionamento. O que é esperado de um e do outro, que está relacionado um pouco com essa pergunta, né? Então, assim, como é que a gente pode hoje ajudar as pessoas que estão assistindo aqui o nosso podcast a refletir sobre essas necessidades de amor e respeito dentro do relacionamento? Então,
Tem um livro com esse nome, agora me ajuda no autor. Emerson Emerix. Emerson Emerix, exatamente. Estudamos bastante esse livro. E ele é muito revelador, porque ele trabalha aquele versículo de Efésios, se eu não estou enganado, no capítulo 6, onde vai dizer assim, que a mulher deve ser amada e o homem respeitado, né? E eu acredito que nós precisamos olhar para o texto bíblico e perceber, e aí eu quero voltar na minha primeira reflexão, que antes do pecado não havia distinção. Com o pecado ela foi feita. Com o pecado, então, a Bíblia é narrada em meio a essa questão, né, do pecado e da vida com Deus, e ela vai assumindo também as formas sociais. Ou a maior parte das sociedades humanas sempre foi patriarcal, né? Pouquíssimas foram de matriarcado. E a Bíblia ela é vivida e escrita em meio às questões sociais propriamente ditas. E é muito legal o texto que você leu também, porque quando Jesus traz, Paulo, traz essa questão sobre que não há mulher, não há homem, não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, todos são um em Cristo. A gente lembra que em Jesus, então, diz que todos que estão nele não estão mais em pecado, mas estão livres. Então, até teologicamente, eu acho que nós temos que superar essa questão, porque, biblicamente, se interpretamos bem que em Jesus somos livres, então cai todos esses papéis, na minha percepção, né? A gente fica muito focada em um ou outro versículo do texto bíblico de Paulo, que vai trazer essa ideia da mulher ser submissa ao marido. Mesmo esses textos. Graças a Deus que nós estamos vivendo um tempo hoje muito legal em relação aos estudos das línguas bíblicas. Mesmo esse texto, nós sabemos que ele submete a Cristo. Maridos, né, amem suas mulheres, como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Servindo. Uma liderança servidora, em que ele chega para os seus discípulos e fala: o maior no reino de Deus é aquele que serve. Então, se o marido vai servir a esposa, como ele vai torná-la ela submissa, no sentido que a gente vê aí de desigualdade? Né? É incompatível com o texto bíblico. É incompatível com a experiência do reino de Deus. Ela não passa por esses nichos. Mas a gente sabe que a interpretação histórica e social tem passado por isso. E muito da interpretação bíblica também trouxe essa carga, que eu não reconheço nos textos bíblicos. Eu acho importante a gente refletir isso, né? Porque nós também tivemos 2 filhas, né? E nesse contexto também o ambiente doméstico, o ambiente do lar sobre os filhos da gente tem uma grande influência, porque a gente que é pastor também, nesses nossos 30 anos, vimos muitas pessoas passando aí dificuldades com essas questões de saber educar os filhos e tudo mais. E como é que a gente, então, a partir da nossa experiência, e a gente poderia compartilhar alguma coisa a respeito dessa responsabilidade de liderança, de cuidado dentro da casa? Como é que o respeito ele é construído também, sendo um exemplo vivo para os nossos filhos? Eu diria que a nossa vivência familiar, ela diz por si mesma, até no testemunho que a gente tem em casa das próprias filhas. Eu me lembro da nossa filha maior, Amanda. Num dado momento ela disse assim, né, quando a gente falava dessas questões de relacionamento: eu quero ter um marido igual meu pai, né, que não seja forte demais e nem fraco demais. Eu acho que ela expressou bem o ambiente familiar que nós temos, né, em que a gente não disputa espaços, em que os nossos conflitos a gente resolve na base da palavra de Deus, do diálogo, do respeito e do amor mútuos, né? Se a sociedade diz, e eu acho que em resposta a isso o texto de Gálatas, de que o homem precisa de respeito, é por causa do peso social colocado em cima disso, né? Então, se uma mulher chega diante de um grupo de amigos e amigas e ali interpela seu marido e esse tipo de coisa, desfaz dele com palavras ou comparações, ele realmente vai se sentir muito tocado e chateado. Por quê? Porque a sociedade construiu esse modelo. Então, Paulo, muitas vezes, ele coloca as questões como um conselheiro. E eu acredito que, nesse momento, é que a gente tem que voltar para a palavra e lembrar que ela é inspirada. É o que ele está fazendo. E quando ele diz que a mulher precisa de amor, né, é exatamente essa questão
de que o homem, às vezes, assumiu uma postura tão ereta de ser aquele que resolve tudo e que tem a autoridade de decidir tudo, né? Que ele é tomado desse papel, desse lugar, e esquece de demonstrar o marido que é, o pai que é, né? Aquele que também tem vulnerabilidades, que também vai ter situações de saúde que precisam de tratamento, que, aliás, nós homens tratamos mal da nossa saúde hoje. Percebam que tudo isso está inserido nesse quadro que a gente está conversando hoje. E minha opção foi dizer não para esses modelos. Minha opção foi por construir uma família que eu acredito que é bíblica, homem e mulher, né, se encontrando e construindo juntos um relacionamento a partir da vivência, da comunicação, do diálogo, das experiências comuns, né, dos desafios que vão surgindo, como a gente tem experimentado, né? De repente você está pensando, poxa, que casal perfeito. Não, nada disso. Né? Todo mundo em casa, nós somos seres diferentes, com perspectivas diferentes, né? Até pensamentos teológicos diferentes entre nós dois. Mas a gente tomou uma decisão de estar junto e a gente não abre mão disso. Sim. E pensando como pastores e pastoras, né? Pastor e pastora que a gente também eu acho que a gente não poderia encerrar essa nossa conversa, embora ela seja sobre o casamento, reconhecendo e percebendo que na nossa sociedade, além desse modelo nuclear de pai, mãe e filho, nós temos vários outros modelos que nós também encontramos na Bíblia, né? Nós encontramos Eunice e Lloyd cuidando de Timóteo, né? Mãe e avó, a gente encontra filhos adotivos, né? E eu acho que é muito importante a gente também deixar uma palavra para vocês, né? Na palavra de Deus, o casamento, ele é uma instituição muito abençoada. É algo que o Senhor deseja colocar para nós e que a gente encontra e pode encontrar felicidade nisso. Mas nós também queremos abençoar todos os relacionamentos que se constituem e que trazem esse crescimento para a nossa vida com esses laços, né? Seja da adoção, seja aí de um tio que cuida, né? De um irmão mais velho que assume os cuidados da casa, porque nós sabemos que todas as pessoas que decidem viver à luz da palavra de Deus, os seus relacionamentos, vão encontrar caminhos para resolver os seus conflitos, para alcançar uma estabilidade financeira que a gente sabe que é importante, para desenvolver uma carreira que a gente sabe que é importante, enfim, viver uma vida que vale a pena, né, e que prepara a gente para aquele dia maravilhoso do encontro com Jesus também na vida eterna, né? É isso, né? Lembrando que a Bíblia diz que Deus é amor, né? Então, se amor, não há espaço para opressão, não há espaço para desigualdades, não, para humilhação, para violência, como a gente tem percebido tanto hoje, aumentando dentro das nossas famílias, né? Eu acredito que a gente precisa superar isso, inspirados pela palavra de Deus e construindo cada vez mais uma sociedade melhor. E a sociedade melhor é aquela em que um dia homens e mulheres caminharão juntos em todas as situações, eu acredito, sem desigualdades, em qualquer área que seja. Bom, gente, no nosso quadro Dúvida Criativa de hoje, nós recebemos algumas perguntas na caixinha do Instagram a respeito de casamento. E nós vamos trocar aqui umas figurinhas sobre isso. A primeira pergunta que apareceu é: o que é que caracteriza um casamento cristão? Bastante ampla, né? Bastante ampla. Eu diria que é a definição, né, de Deus como amor. Acho que não pode haver nenhuma expressão contrária a essa. Seria uma maneira de responder. O casamento cristão, ele tem que primar por todos os atributos de Deus, se eu posso dizer isso, e todos aqueles que a Bíblia traz para um casal, né? Como o respeito, que é dito como amor, como estarem juntos nas questões, né? Em poder ser ajuda mútua, né? Ser socorro. Deus sempre está procurando se comunicar conosco e ganhar o nosso coração. Eu acho que isso também não pode faltar. Aquilo que de fato forja o caráter mesmo da gente é o que vai forjar um casamento legal. Sim. Quando eu olho também para a palavra de Deus, eu me lembro que a própria expressão de Deus como trindade, né, em Pai, Filho e Espírito Santo, pressupõe relacionamento e família, né? Muitas vezes, quando a gente trabalha essa dimensão do casamento,
ele deixa de ser cristão quando as pessoas se sentem sobrecarregadas dentro dele porque alguém está faltando com isso, né? Então, o diálogo, a abertura, o reinventar-se também ao longo do tempo, porque quando a gente casou com 20 e poucos anos, eu acho que a gente era outras pessoas, né? E ao longo dos anos a gente vai crescendo, vai amadurecendo e o casamento tem que se refazer também, né? Porque agora a gente está em outra fase, a gente se torna pai, a gente segue outras coisas na carreira. Então, um casamento cristão, ele também precisa ser um casamento que está atento ao seu movimento, ao seu tempo, ao seu lugar, né? Como Deus vai revelando ao longo do caminho para a gente. Verdade. Muito bem. Temos uma outra pergunta aqui também, que essa pode gerar uma polêmica de um outro podcast sozinho para ela. Nós não somos especialistas no assunto, mas vamos arriscar. Que diz o seguinte: como é que um casamento sobrevive sem sexo? Uau! Bom, de fato, a gente não é especialista, né? Porque a gente não tem sobrevivido nesse lugar. Eu penso que é uma pergunta importante. O texto bíblico vai dizer que macho e fêmea Deus os criou. Né? Fez questão não de colocar a situação de ser homem ou de ser mulher, mas de ser criatura. E a gente sabe que todas as criaturas se relacionam sexualmente. Então, a sexualidade, que eu acho que é mais ampla do que só o sexo propriamente dito, ela define também toda a criação, inclusive nós, seres humanos. Né? Então, é importante, sim. É importante. Aliás, é o que nos desperta, eu diria, ou a maioria de nós, primeiro, quando a gente está procurando um parceiro, uma parceira, né, para compartilhar da nossa vida. A gente quer sentir atração, a gente quer ver beleza, e é claro que isso é distinto de pessoa para pessoa naquilo que a preenche, que ela busca. Né? Mas a gente sabe também que, então, ampliando o termo sexualidade, nós encontramos satisfação e a sexualidade se amplia desde um carinho, né? Desde um abraço, desde um achego, né? Por palavras de acolhimento. Eu diria que a gente é muito criativo para definir o casamento só pela questão do ato sexual em si, e embora ele seja importante. Sim. E eu acho que um casamento pode passar por alguns períodos até sem sexo, mas não pode passar sem amor, né? Porque a gente vai encontrar aí, às vezes, momentos de enfermidade, momentos em que o emocional da gente não está bom, e que se a gente for acolhido por outro lado, essa necessidade da sexualidade é preenchida até que, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter uma maturidade sobre isso, porque muita gente reduz o sexo mesmo só aquele momento, aquele instante, e passa o resto do tempo sem levar em conta as necessidades mais profundas um do outro, né? Tanto homens quanto mulheres aí. Né? Bem. E por fim, eu acho que é uma pergunta que retorna, só para a gente fazer uma conclusão: como é que fica então essa questão do sacerdócio dentro da família? Eu vou para aquele versículo de Pedro, 1 Pedro, vai dizer que nós somos só sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O sacerdócio é a casa. Para mim, o sacerdócio é o casal. O sacerdócio é a família, não é a pessoa do homem ou da mulher. Haverá momentos em que o homem pode assumir o sacerdócio, como aconteceu no nosso caso. Pode ocorrer momentos em que a mulher pode assumir o sacerdócio, porque o sacerdócio, ele identifica aquele que, em nome de Deus, realiza a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável, tanto para o homem, quanto para a mulher, quanto para a comunidade de fé, em que espaço nós estivermos. E aí eu sei, né? Não estou indo com a maioria, mas eu acredito que muitas coisas elas devem avançar, e eu acredito que esse ponto deve avançar, essa mentalidade que o sacerdócio pertence ao homem, porque alguns versículos bíblicos colocam isso, não se sustenta diante de tantos outros que trazem uma perspectiva comunitária, né, como a Trindade que você citou, e como deveria ser o relacionamento de um homem, de uma mulher, de uma família, que eu acho que também excede essas questões. Sim. E que a partir de Jesus toda a vida é sagrada, né? Tudo é considerado sagrado e todo serviço ao Senhor também é recebido como sacrifício vivo, santo e agradável, né? É sacerdócio. Muito bem. É isso, gente.
Nós queremos agradecer mais uma vez essa participação também no nosso quadro do Pastor Otávio aqui. E quando você assistir ao nosso podcast, você pode também colocar outras dúvidas e comentários para que a gente possa vir tratando nos demais episódios também. Vai ser sempre uma alegria responder a sua dúvida criativa. Então, muito obrigado. Tchau, eu que agradeço. Uma alegria poder estar com você nesse espaço. No nosso quadro Trilho Conecta, a gente vai conversar sobre algumas práticas importantes, algumas dicas rápidas de como você pode melhorar hoje o seu relacionamento e continuar crescendo cada vez mais, não só no seu casamento, mas em todos os relacionamentos que você desenvolve na sua vida. Primeira dica que eu quero deixar para você é a importância de uma comunicação assertiva e de uma escuta ativa. Sabe quando às vezes a gente quer que a outra pessoa meio que adivinhe os nossos pensamentos? Isso traz muito conflito dentro do relacionamento. Seja claro, seja objetivo, diga exatamente o que você está pensando. E quando a outra pessoa falar com você, também foque no que ela está dizendo e não naquilo que você tem a responder. Muitas vezes, no nosso relacionamento, a gente não consegue estabelecer uma boa comunicação porque a gente está pensando na resposta que a gente espera e não naquilo que realmente a gente necessita comunicar. Uma segunda coisa que eu quero falar para você é sobre a importância de alinhar as nossas expectativas e ter acordos claros. Um dia eu estava lendo uma pesquisadora na internet e ela disse da importância da gente fazer combinados até antes de casar, do tipo bem prático, como assim, quem vai lavar a louça? Porque às vezes a gente entra em um casamento e depois a gente fica se perguntando por que algumas coisas não estão dando certo. Quando eu era pastora em igreja local, uma vez eu fui fazer um aconselhamento de casais e perguntei para a noiva quantos filhos ela queria ter. Ela queria 3, o marido não queria nenhum. E eles iam se casar sem nunca ter conversado sobre aquilo. Muitas frustrações podem ser evitadas quando o nosso acordo é claro e a gente já diz o que espera do relacionamento e dá ao outro e à outra a oportunidade de compreender, de responder e de se ajustar àquilo que a gente está esperando. Também é muito importante que a gente possa preservar a nossa individualidade dentro do casamento. Quando um dos dois é totalmente anulado ou os dois se anulam na relação, geralmente ela vai se tornar o que a gente chama de relacionamento tóxico. Do que você gosta? Do que ele gosta? Quais são os espaços? Muitas mulheres às vezes se casam e não deixam ao marido nem o espaço do futebol uma vez por semana. Mulher é homem feliz, deixa a mulher feliz. Então, deixe sempre o espaço para que as outras pessoas possam viver aquilo que elas gostam. E homens, pela mesma maneira. Nós precisamos encontrar nossas amigas, nós precisamos andar pelo shopping. É saúde para a vida, garanto que vai evitar muita terapia. Também quero falar sobre resolução de conflitos e uma resolução saudável. Sabe qual é uma coisa que eu percebo que acontece demais? Muitas vezes, quando a gente vai falar sobre o problema de hoje, a gente puxa coisas de 10, 20, 30 anos atrás. A minha avó sempre me ensinava, brigue a briga do dia. É muito importante que a gente, ao resolver um conflito, possa tratar só daquilo que está acontecendo. Por isso também é muito importante o cultivo do perdão no relacionamento. E eu gosto muito da definição de um autor chamado David Simmons, que diz o seguinte: perdoar é abrir mão do direito de ficar com raiva. Muitas vezes nós queremos ter o direito no relacionamento e isso faz com que a gente não abra mão das nossas posições. Com isso, o perdão não acontece, o relacionamento se desgasta cada vez mais e nós podemos perder a riqueza de viver ao lado de alguém que é muito especial. Então, quando a gente for trabalhar aí os nossos conflitos, precisamos entender que temos que resolver o problema e não vencer a outra pessoa. E por fim, eu quero falar também sobre o cultivo intencional da nossa conexão. Como é que a gente se mantém conectado com a outra pessoa? Às vezes podem ser coisas simples, como sentar juntos no sofá para assistir um filme, como ter hobbies em comum, coisas que enriqueçam a nossa vida, que a gente gosta de fazer e que nos fazem bem. Coisas não necessariamente grandiosas ou importantes, coisas pequenas do dia a dia.
que a gente aprenda a olhar para o outro, a desenvolver o toque afetivo, a desenvolver aquele olhar que a gente sabe o que a outra pessoa está pensando. E isso tem que ser intencional, porque a vida é tão corrida que às vezes a gente nem percebe e a nossa casa já virou um hotel. As pessoas entram e saem sem se dar conta daquilo. Quais são os espaços que você pode criar hoje para transformar o seu relacionamento? Eu desejo que a sua vida, os seus relacionamentos, o seu casamento seja um jardim regado.